Hoje nós vamos de A Vida e os Jogos, de Mikhail Tal. Olá, seja bem-vindo, esse é o canal Felipe Xadrez e hoje vamos para mais uma partida do livro A Vida e os Jogos de Mikhail Tal. Nessa partida ele joga contra Tulosh Kazimirovich Tulosh. Não sei se é assim que pronuncia, mas tá aí na tela, vocês podem dar uma olhadinha. Essa partida ocorreu em 1956, durante o torneio da União Soviética. Tal aqui tá com seus 19 anos, o jovem Mikhail Tal. E o Tulosh, se eu não me engano, eu acho que ele tinha uns 45 anos de idade. Antes da gente ir pro tabuleiro, você que está chegando agora, já aproveita, se inscreve no canal. Não esqueça de ativar o sininho, toda vez que sair vídeo novo o YouTube vai te notificar. E deixa o seu like aí para ajudar na divulgação do vídeo. E para quem curte o conteúdo do canal, considere se tornar membro e apoiar o canal. Sem mais delongas, bora pro tabuleiro. Pessoal, vamos manter aqui a visão das brancas, porque o Tal tá jogando de brancas. Ele abriu aqui com E4, C5, a gente vai para uma siciliana. Cavalo F3, D6, D4, C toma D4, cavalo toma D4, cavalo F6, cavalo C3 e A6. A gente foi para uma Najdorf, o Tulosh jogou uma Najdorf contra o Tal, vamos ver como é que vai sair isso daqui. Bispo G5, E6, e legal, né? O Tulosh aqui ele tá jogando estilo Kasparov. O Kasparov gostava muito de jogar aqui E6 na Najdorf. Não tem problema nenhum para quem joga aqui, por exemplo, também E5. Que o E6 ele me parece ser mais posicional, né? O E5 é para quem está procurando mais a iniciativa. O único problema de fazer E5 é que normalmente o cavalo aqui de D4 ele salta para F5, aí fica aqui um incômodo, né? Sempre ele de olho nessa casa aqui de G7. Então eu particularmente também prefiro fazer E6 quando estou jogando a Najdorf, tá, pessoal? E o Kasparov joga isso daqui, né? Jogou muito durante muito tempo, então se ele joga é porque é bom. Então continuando aqui, depois de E6, F4, dama B6, dama D2, dama toma B2, torre B1 atacando a dama, dama 3, E5 atacando o cavalo, D toma E5, e esse sim é nosso último lance de livro, pessoal. Até aqui foi tudo teórico. O Tal ele segue aqui com F toma E5, cavalo está atacado, ele vai para D7, então cavalo de F D7, cavalo E4, dama toma 2, caiu mais um peãozinho do Tal. O Tal não está preocupado com o peão. O Tal não conta material, né, pessoal? O Tal era demais. Então, torre aqui em B3 agora, que a torre estava atacada. Dama A1, cheque. Rei aqui em F2. Dama A4. Aqui, bispo em B5. O Tal já começa com as peripécias dele, as suas magias. Ele acaba de oferecer o bispo agora em sacrifício. Bom, o Tulov não viu nada demais e aceitou, né? Ele fez A toma B5, cavalo B5, então o cavalo captura em B5 agora. E aí é que dá pra gente ver agora o que o Tal queria. O Tal aqui tá mirando a casa aqui de C7, que ele quer dar um cheque com um duplo na torre. Olha a malandragem do Tal aí. Então, F6 aqui atacando o bispo. O Tulosh, ele procura contra-jogo. E toma F6, G toma F6 e torre E1, agora defendendo o cavalo. Torre A6, saindo do possível duplo. E antes que vocês me perguntem, deixa eu voltar aqui. Felipe, por que não tomou o bispo? Bom, pessoal, aqui não dá para capturar esse bispo, tá? Que é outra ideia de sacrifício do Tal. E é claro, o Tulosh deve ter calculado e viu que não era uma boa ideia. Por quê? Aqui se você fizer F toma G5, capturando o bispo, viria cavalo C7, cheque com o duplo na torre, né? Dando cheque no rei, duplo na torre. Depois de rei D8, a gente nem vai capturar a torre aqui, tá? Tem lance melhor na posição, que é cavalo toma E6, cheque. Rei E8 saindo do ataque novamente. Cavalo G7, cheque. Olha só a continuação, pessoal. E aqui tem que fazer rei D8, ok? Porque se, por exemplo, tentar capturar o cavalo aqui de bispo, fizer bispo toma aqui em G7, tem cavalo D6, cheque, rei D8 de novo, aí cavalo F7, cheque,
rei C7 e dama D6 mate. Então tem aqui uma sequenciazinha muito forte. Então voltando aqui, então nem dá para capturar aqui também o cavalo, tá? Teria que seguir aqui com rei em D8 mesmo, tá? E aqui ainda tem muita complicação na posição. Não vai ser fácil sair daqui, porque ainda tem cavalo dando cheque aqui em E7, enfim, vai ficar difícil aqui pro rei das pretas. Por isso, torre em A6 e não captura aqui o bispo. Seguindo, bispo toma F6, cavalo toma F6, cavalo toma F6, cheque. Bom, o Tulosh deve ter ficado um pouco feliz, conseguiu trocar algumas peças, o que para ele é bom, porque ele tem uma peça menor a mais na posição. E o Tal também ficou um pouco feliz aqui com a situação, porque ele conseguiu expor o rei do Tulosh. Agora vamos ver aqui, porque o Tal vai ter que atacar. Não pode trocar mais muito peça, senão vai ficar ruim, né? Perdeu o gás aqui no ataque e acabou. Tá com peça menor a menos. Seguindo, rei em F7 aqui atacando o cavalo. Torre F3 defendendo. Dama H4 cheque. Rei em F1. E5 avançando com o peão. E o legal agora é que o Tal conseguiu ganhar aqui a casa de D5, então ele não perde tempo, ele faz dama D5 cheque, bispo E6 cobrindo e atacando a dama, cavalo D7 cheque descoberto, torre, tá pessoal? Deu cheque aqui no rei. Rei aqui em G6, ó, o rei do Tulosh agora indo pro cantinho. Situação complicada, né? Cavalo aqui toma em E5 cheque, rei G7, torre G3 cheque, dama toma G3 e aqui tem que entregar a dama, tá pessoal? Não tem jeito, deixa eu voltar aqui. Fala, Felipe, por que não foge aqui, por exemplo, com o rei para F6, por exemplo? Aqui daria para seguir com dama D8 cheque. Aqui a gente impede que o rei volte para o centro do tabuleiro. A ideia é empurrar ele para o cantinho mesmo. Teria que cobrir de bispo, tá? Bispo E7. E aí dama toma H8 cheque. Aí cai uma torre aqui. Já é qualidade a mais. O rei numa posição como essa aqui, muito frágil. Aqui perdido para as pretas, né? Pode até abandonar. Então, por isso que na posição o melhor realmente é entregar a dama, tá pessoal? Senão vai ficar numa situação muito difícil mesmo. Então aqui o Tulosh ele fez dama toma aqui em G3. Dama toma em B7 cheque. Primeiro um lance intermediário. Cavalo D7 cobrindo. Agora sim H toma G3. Torre B6 atacando a dama. Dama aqui em C7. Bispo em C5. Cavalo toma D7. Bispo C4, cheque, e agora é forçado, tá? Não tem outra, tem que cobrir de torre. Torre E2, e nessa posição aqui o Tulosh jogou a toalha, pessoal. Ele abandonou a partida, e qual é o problema? Aqui não tem como, tá? Vai ficar muito mal na partida, a vantagem é muito grande aqui pro Tal. A dama tá no tabuleiro, o rei tá exposto aqui das pretas, dama dá muito cheque, e por mais que a questão material esteja aqui muito próxima, não vai dar muito bom aqui para o jogador de pretas. Uma possível continuação, para ficar mais fácil de entender, poderia ser, por exemplo, aqui, bispo toma E2 cheque, para tentar ali recuperar a qualidade, rei E1, bispo B4 cheque, rei toma E2, torre em E6 cheque, rei em D3, torre de H E8, dobrando as torres agora na coluna E. Dama F4, é um lance bem legal, que aqui a gente ataca o bispo que está desprotegido das pretas. Depois de torre E3 cheque, para o bispo não cair. Daria para fazer dama toma E3, tem um lance melhor na posição, tá pessoal? Melhor aqui, se eu não me engano, inclusive, é dama em D4, que continua mantendo o olho aqui no bispo, dando um cheque no rei, com o bispo caindo na sequência. Mas se quiser simplificar, tá? Simplificar mesmo aqui e a gente vê que vai para um final vencedor do mesmo jeito. Tem aqui dama toma E3, torre toma E3 cheque, rei toma E3. Agora vai ficar um bispo aqui contra dois cavalos. Um peão das pretas só que é da coluna da torre, que vai ser muito difícil promover esse peão. E brancas ainda tem 3 peões, apesar de 2 serem dobrados, não vai ser muito difícil conseguir promover um deles, tá? Então aqui acabou, o rei não vai conseguir
segurar os peões dos dois lados, o bispo não vai conseguir segurar tudo. Via de regra, todos esses peões eles vão ser promovidos em casas claras e o bispo é de casas escuras. Então não tem mais o que fazer, tá? Realmente o Tulosh abandonou porque ele estava numa posição perdida. Agora vamos dar uma olhada no relatório do chess.com para a gente ver como é que ficou essa partida aqui. A precisão do Tal, pessoal, ficou em 81,7% e do Tulosh em 76%. A gente vê que a partida começou bem disputada. O Tulosh cometeu um erro que deixou o Tal com quase 5 pontos aqui de vantagem, 4,5, né, para ser mais próximo. Só que o Tal errou também, ele não soube aproveitar e equilibrou de novo, mas o Tulosh errou, cometeu outro erro, o Tal ficou praticamente ganho. E aí o Tal errou, equilibrou a partida, e o Tulosh errou de novo, e aí o Tal ficou ganho e levou até o final essa vantagem e arrematou a partida. Então, como não dá para pontuar todos os lances, eu queria pontuar com vocês aqui esses dois, tá? O erro do Tal que equilibrou e o erro do Tulosh que entregou a vitória pro Tal. Então, bora pro tabuleiro. Estamos indo aqui para o 24º lance. E depois aqui de bispo em E6, o Tal fez cavalo D7 com o cheque descoberto. Não fica muito claro se o Tal tentou ganhar material, acredito que não tenha sido isso. Talvez de olho no bispo aqui depois da saída do rei, enfim. Mas esse não foi o melhor lance na posição, tá, pessoal? Deixa eu voltar aqui. É um pouco contra-intuitivo, mas o melhor lance ainda é com esse cavalo, mas é cavalo aqui, H5, cheque descoberto. E qual é a ideia do cavalo aqui em H5? A ideia é que a dama continua aqui pressionando o rei, ela continua cortando aqui o rei também, para ele não ir para o fundo. Tem ameaças de ataque com o cavalo. Então isso aqui induz o rei a vir mais para o canto, para o lado da coluna aqui G, que seria o melhor. Então rei G8. Aí agora sim, cai o nosso peãozinho, não bispo, tá? O peão. Então cai com dama toma aqui em E5. Dama C4, cheque. E aqui tem que fazer torre em E2, tá? Não pode fazer aqui rei G1. Por que não pode fazer rei G1? Se fizer rei G1, vai ficar uma posição praticamente empatada, porque depois de rei em G1, tem um lance aqui que é dama aqui em C5, cheque, ok? E agora não tem muito mais o que fazer, né? Fazer um cavalo aqui D4 cobrindo, mas dama toma E5, torre toma E5, trocaram-se as damas, e é tudo que o Tal não podia fazer na partida. Então, se seguisse dessa forma aqui, provavelmente o Tulosh conseguiria dar uma equilibrada na partida. Mas como eu disse, o melhor é torre E2. Então, voltando aqui, torre E2. Bispo em F7. Cavalo aqui em A3 atacando a dama. E dama C5. E de novo, aqui é outra armadilha. O Tal adora jogar essas posições, né? Sempre cai nessas posições malucas. Não sei se é de propósito. Mas enfim, aqui não dá para tomar o cavalo de torre. Porque senão, dama aqui em G5 cheque. Bispo G6. Torre toma F8 cheque, rei toma F8, dama E7 cheque, rei G8 e dama G7 mate. Então, são sequências aqui que sempre caem em posições que não dá para tomar as peças. Parece que chama o Tal, né? Então, depois de dama aqui em E5, cavalo F6 cheque, torre toma F6, tem que tomar de torre, tá, pessoal? Senão também vai para sequências de mate. E dama toma F6 agora com ameaça de capturar o bispo aqui em F7 com mate. Vai ter que defender. Então aqui ficaria muito mal pro Tulosh. Então o Tal errou nisso. Ele deveria ter empurrado o máximo que ele pudesse, forçado o rei do Tulosh aí pro cantinho, coluna G. E bom, o erro do Tulosh foi justamente na sequência daquele lance do Tal que ele errou. Então vamos voltar aqui. Voltamos, então, depois de cavalo D7 cheque, aqui tinha como o Tulosh equilibrar a partida, o problema é que ele não encontrou o lance. A gente viu que ele fez aqui o rei em G6, o lance não era esse. Voltando aqui, qual é o lance aqui pro Tulosh que ia deixar ele legal na partida? Rei em E7, pessoal, tá? Rei em E7 aqui é um lance muito legal, porque aqui continua mantendo a defesa sobre o bispo, ataca o cavalo do Tal, e o bispo continua atacando a dama. Então aqui o Tal ele tem duas peças atacadas.
Ele vai ter que se virar aqui para poder sair desse problema. E inclusive só tem um lance bom para as brancas nessa posição. Qualquer outro é ruim. Que é o lance aqui, dama C5 cheque. Tem que tirar a dama do ataque dando cheque no rei. Senão vai ficar mal. Rei em E8 e não dá para tomar o cavalo. Deixa eu voltar aqui por quê? Se, por exemplo, tentar tomar o cavalo aqui, ó, com o rei toma em D7, aí vai ficar mal, tá? Principalmente com torre aqui em D1, cheque. E aí já vai ficar difícil aqui para o jogador de pretas, tá? Que a gente já entra em sequências de mate. Então não dá para capturar aqui o cavalo, o pocotózinho. Vai ficar mal na partida. Então voltando aqui. Então não dá para tomar, tem que fazer aqui rei em E8 mesmo. Daria para seguir com torre toma F8 cheque, torre toma F8 cheque, dama toma F8 cheque e rei toma aqui em D7. E agora, apesar do rei das pretas estar exposto e as damas ainda estarem no tabuleiro, devido ao fato aqui da peça menor a mais aqui para as pretas, a posição é equilibrada. Então aqui ainda tem chance para os dois lados. Muito provavelmente aqui é possível que termine num empate, mas o Tulosh deixou passar. Infelizmente não foi dessa forma que seguiu. Ele não conseguiu encontrar o lance lá, que era o lance que salvava na posição. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Essa partida muito legal aqui do Tal, onde ele criou caos aqui na Najdorf. Uma partida bem maluca. Mas eu desejo a todos vocês bastante rage, uma ótima semana e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!